Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli e hoje a gente vai falar sobre fogo violeta. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo em vídeos na internet afora, em livros, ou mesmo as pessoas comentando. Talvez você inclusive já tenha ido atrás de pesquisar um pouco mais sobre o que é a chama violeta e pode ser que você tenha encontrado materiais que eles eram rasos, pouco embasados, ou que às vezes até tinham muitas informações, mas elas te deixaram confuso ou pouco confortável para experimentar essa técnica. Ou então o contrário, pode ser que você já use o fogo violeta, já entenda bastante e esteja nesse vídeo para conseguir aprimorar ainda mais essa técnica e aprender mais sobre as suas funções. Né? O propósito desse vídeo é justamente esse, ensinar que essa é uma energia que está acessível para todas as pessoas e que tem um alto poder de transmutação, de transformação e de limpeza e que pode ser utilizado em quaisquer circunstâncias, né, em qualquer momento, né, sem que a pessoa precise de qualquer tipo de iniciação prévia. O fogo violeta não é uma energia exclusiva da Grande Fraternidade Branca ou do movimento Nova Era. Né? Essa energia ela é utilizada desde que a espiritualidade é espiritualidade. Né? São muitas as escolas de mistério que utilizam ela, não com esse termo, não chamando de fogo violeta, ou então às vezes chamando de violeta elétrica, violeta brilhante, né? Ou mesmo essa potência do sétimo raio da transmutação, né? Então, se a gente for entrar em escolas iniciáticas, a gente enxerga esse ensinamento sendo passado de iniciados para iniciados constantemente. Né? O que o bem-amado Mestre Saint-Germain faz, né, neste movimento Nova Era, né, que a gente chama de Grande Fraternidade Branca, abrir os conhecimentos deste ensinamento publicamente e ensinar como que as pessoas podem utilizar essa energia no seu dia a dia e podem transformar as suas realidades. Né? Quando a gente fala assim, parece um eufemismo, parece que a gente está exagerando, parece uma coisa metafórica, né? Mas o ponto do fogo violeta é fornecer uma técnica que ela seja capaz de dissolver energias dissonantes, mal qualificadas, desequilibradas, não só em situações, mas em relacionamentos, em pensamentos, em emoções, em objetos, em locais. Então, o fogo violeta ela é uma energia que, tal como os reikianos utilizam, né, a energia vital, a energia do reiki, né, para curar ou para energizar, né, é uma energia que ela naturalmente, quando é aplicada, quando ela é projetada com intenção, ela dissolve e dissipa todas aquelas energias mal qualificadas que existem no objeto para o qual ela é direcionada. Né? Objeto no sentido de o foco dela, né? Não exclusivamente em coisas materiais. O fogo violeta, portanto, quando a gente fala, né, de Grande Fraternidade Branca e a gente fala de Saint-Germain, né, a gente está falando desse sétimo raio, desse raio de transformação, de transmutação, né, e isso é meramente algo para que a gente possa localizar isso dentro desse sistema, tá? Se a gente fosse pegar, por exemplo, né, um panteão afro-brasileiro, quando a gente fala de Omulu, quando a gente fala de Obaluaê, quando a gente fala dessa força de doença, né, e de cura, a gente também está falando dessa força de transmutação. Então, guardadas as devidas proporções, seriam paralelos, né? Essa capacidade de dissolver o denso, né, e reapresentar aquilo que é sutil ou essencial, né? Então, é por isso que em muitas literaturas esse sétimo raio ele é chamado de raio da magia cerimonial ou da alquimia interna, né? Porque o fogo violeta é essa energia inteligente que tem a capacidade de filtrar o que é o sutil do que é o denso. Né? Nossa, Rodrigo, mas como é que pode isso? Por que uma energia, né, ela tem essa capacidade de fazer isso naturalmente? Da mesma forma que a energia do reiki, ela tem uma capacidade inteligente de se direcionar para as prioridades de um corpo, né, ou às vezes de feridas e cicatrizes emocionais e mentais. Então, os reikianos, eles vão lembrar, eu tenho muitos alunos, né, reikianos, eles vão lembrar que a gente ensina
ensina que essa energia ela pode ser direcionada, ela pode ser operada por meio da intenção, mas que se você bota as suas mãos e deixa a energia fluir naturalmente, ela vai por meio de prioridades para aquilo que precisa ser tratado, né? E o operador, o reikiano, ele não precisa saber qual que é o problema de quem está recebendo aquela energia e, no entanto, a pessoa que está recebendo, se ela tiver um pouquinho mais de sensibilidade, ela vai falar assim, olha, eu estou sentindo nesse lugar, então, olha, eu tenho uma doença, ou eu tenho uma condição que eu não falei previamente e eu estou sentindo que essa energia está tratando aquilo dali, né? Da mesma forma que essas energias elas podem ser inteligentes e elas são programadas com finalidades específicas. O fogo violeta ele também tem essa capacidade de dissipar aquilo que é denso, justamente porque quando você pega uma água muito pura e derrama num copo que ele está sujo com uma borra de café por muito tempo, né, aquela borra ela vai se dissipando. E, no entanto, você não teve que educar a água para que ela fizesse um papel de lavar. Você simplesmente foi lá, né, e colocou a água e aquela mancha dali, ela começa a se dissipar. É claro que se você pega uma bucha, né, e resolve esfregar, né, e depois passa a água, é muito mais eficiente, né? Da mesma forma com essas energias, quando você intenciona, direciona e sabe qual que é o seu foco, é muito mais fácil de fazer uma limpeza do que simplesmente ir aplicando energia e deixando ela varrer e limpar e purificar. Quando eu falo que o fogo violeta é uma energia que ela está disponível para todas as pessoas, é porque não precisa haver nenhum tipo de iniciação para que possa se utilizar essa energia. Basta visualizá-la com intenção e com vontade, né? O que acontece é que muitas vezes o indivíduo ele não tem uma potência energética adequada, ou às vezes ele está numa vibração muito densa e ele não consegue acessar e assimilar, ele não consegue passar essa energia pelo canal de luz dele, né? Então aquilo dali fica filtrado, fica retido, né? Como se houvessem esses bloqueios num cano em que a energia ela não passa, né? Então às vezes não é questão de iniciação, mas às vezes o indivíduo ele precisa passar por uma limpeza energética para que ele se torne apto a acessar aquela energia. E tal como as nossas egrégoras, né, elas ressoam conosco por meio da afinidade, conforme o indivíduo vai usando aquela energia com uma certa constância, ele vai tendo mais volume de energia com o qual ele pode operar, né? Então, a questão toda do fogo violeta ou de qualquer outro tipo de técnica de manipulação de energia é ir construindo essa ponte e essa afinidade, ir observando os resultados e atestando a sua eficiência, e a partir daí a gente vai ganhando mais intensidade quando a gente direciona essa energia, né? O que não quer dizer então que o indivíduo ele precisa de ter qualquer tipo de apresentação prévia, né? Uma pessoa que leia sobre o fogo violeta num livro e que porventura venha a testar, pode ser que ela já tenha uma espiritualidade, pode ser que ela já tenha um padrão energético devidamente estruturado e ela vai ter resultados, né, incríveis e maravilhosos. Então, como que a gente aplica, né, o fogo violeta, né? Simplesmente a gente primeiro se coloca numa postura receptiva, né? Então faz uma respiração profunda, alinha a nossa consciência, se aterra, né? E então a gente visualiza essa coluna de um roxo vibrante ao nosso redor. Tá? E a gente vê esse roxo vibrante saindo das mãos. Ai, Rodrigo, eu tenho uma dificuldade muito grande de visualização, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não tenho facilidade com isso. Tudo bem, você não precisa de visualizar, não precisa do aspecto visual, só precisa da vontade, só precisa de ter a intenção e essa intenção ser inflamada. Então, quanto mais intensidade e confiança você tem em si e na técnica, mais fácil é de aplicar ela.
Então, tendo, né, esse contato com o fogo violeta, a gente direciona. Então, eu tenho um chakra que às vezes eu estou sentindo ele pesado, arrastado, eu estou sentindo uma energia pegajosa nele. Eu vou pegar esse fogo violeta e vou direcionar para ali e eu vou intencionando que ele vá limpando e dissipando esses vestígios, essas energias que elas podem estar de alguma forma arraigadas ali. Ou então não, né, eu não sinto o meu corpo energético, eu não sinto nenhum tipo de problema com isso, mas tem um pensamento que constantemente ele invade a minha mente e eu sinto que aquilo dali tá me perturbando, eu não consigo concentrar, eu tento sentar para meditar e continua vindo, beleza. Então eu pego e visualizo, né, intenciono essa energia, esse fogo violeta, envolvendo esses pensamentos, né, e dissipando eles. E eu posso inclusive visualizar essa energia limpando todo o meu cérebro, todo o meu campo mental. Eu posso visualizar ela passando por todo o meu campo energético, meu campo áurico, né, e dissipando. E aí, claro, né, da mesma forma que lá no vídeo de Ho Oponopono a gente fala que vão haver situações que a gente vai sentir que elas estão mais travadas, que elas estão mais agarradas, também quando a gente direciona o fogo violeta para uma situação que ela é um pouco mais intensa, um pouco mais densa, a gente vai sentir que, nossa, não está dando certo. Ou então, nossa, tá, mas está muito lento. Ou então, nossa, eu consegui limpar um pouquinho, né, mas não consegui ir além disso. Beleza, volta no dia seguinte. Vai de novo, vai fazendo, né? Às vezes eu preciso de mudar a minha consciência, de ter um insight, um gatilho, e aí de repente eu consigo usar essa energia para fazer essa limpeza. E aí, se eu consigo limpar pensamentos, se eu consigo limpar o meu campo energético, eu consigo limpar também situações, relações. Então eu tive um desentendimento com uma pessoa, né? E eu sinto que tem alguma coisa ali que está atravancada, eu posso pensar na minha relação com essa pessoa e posso ir usando o fogo violeta para limpar, né, os desentendimentos, as mágoas, os rancores, né? Às vezes eu vou precisar combinar o fogo violeta com o Ho Oponopono. Por quê? Eu preciso de um componente mais emocional. Eu não consigo limpar só com uma devoção, só com essa capacidade de projetar energia, né? Então, às vezes, eu vou precisar de também botar a minha consciência para dissipar aqueles bloqueios. Mas o grande ponto é que o fogo violeta ele vai ser um grande aliado no sentido de que é uma energia que naturalmente tudo que ela entra em contato e que esteja de alguma forma desalinhado do seu propósito vai ser dissipado, vai ser refinado, né? Então eu gosto muito de pensar que é como se fosse uma gota, né, de detergente no meio da água que vai se alastrando, né? O fogo violeta ele tem essa propriedade, né? Quando ele encontra trevas bruta, né? Quando ele encontra algum tipo de situação que ela está muito entranhada e agarrada, ele vai dissipando aquilo dali. E aí um cuidado, né? O fogo violeta é uma energia muito intensa, então por mais que às vezes o indivíduo ele não tenha tanto poder de manifestação, né? Se ele usa essa energia de limpeza em excesso, ele vai corroer a energia vital e sutil. Então, depois de uma limpeza, ele vai precisar de repor essa energia. Existem inúmeras formas de repor isso, por meio de orações, de meditações, né? Dos próprios reikianos conseguem se, né, auto-energizar com muita eficiência e com muita rapidez, mas esse é um ponto de ser observado, né? De que quando a gente faz limpezas demais, a gente tira muita energia, e quando a gente tira muita energia, a gente fica frágil, a gente fica aberto, né? Então, essa é uma técnica que está sendo utilizada para complementar outros ensinamentos que são passados aqui nesse canal. Eu cansei de ensinar, né, o uso do fogo violeta para os meus pacientes, então eu decidi fazer um vídeo, como eu faço com as outras técnicas, né, para passar isso adiante, para que as pessoas tenham aí, né, um entendimento de como utilizar isso. E aí, se você, né, espectador, usou essa técnica, obteve resultados, gostou e quer aprimorar ainda mais,
existem inúmeras literaturas, existem inúmeras formas de combinar essa técnica com outras para ter resultados ainda mais rápidos, ainda mais eficientes, com mais potência, né, e a gente ir aprimorando. O intuito desse vídeo é justamente desmistificar, né? Mas eu nunca trabalhei com magia antes, então eu não tenho nenhum tipo de linha espiritual, eu posso usar essa energia? Pode. Mas eu não sei como operar, os meus chakras das mãos eles não estão ativos, eu nunca fiz nada disso. Beleza, testa, né? Não tem perigo nenhum. O perigo é o uso em excesso em um mesmo objetivo, né? Mas você pode usar o fogo violeta no ambiente que você está agora, né? Você está assistindo esse vídeo na sua casa, no seu trabalho, né? Para um pouco, fecha os olhos, se alinha, mentaliza essa luz violeta descendo sobre você, e mentaliza essa luz violeta envolvendo todo o ambiente que você está, né? Eu gosto de visualizar como se fosse um grande ciclone, né? Uma energia espiral. E ela vai passando e ela vai dissipando todos quaisquer tipo de influências negativas que existem neste ambiente. Ela vai dissolvendo as formas de pensamento que podem estar aí, ela vai dissolvendo os rastros energéticos de outras pessoas ou inteligências que passaram por este local e que já não compõem ou comungam com o bem-estar dele, né? E conforme essa energia violeta ela vai passando, ela vai transmutando e dissipando essas energias prévias. E o que fica nesse ambiente? Você consegue perceber? Ele vai ficando mais claro, né? Então, quando você vai fazendo a limpeza e você vai dissipando essa energia negativa, a gente vai permitindo que esse prana natural, ele circule, né? E tem gente que de fato vai conseguir ver com os olhos físicos que o ambiente fica mais claro, né? Tem gente que de fato vai sentir leveza, tem gente que de fato vai sentir o ambiente ficando menos abafado. Nossa, mas isso tudo estava ao meu redor e eu não consegui perceber, né? É muito legal isso. Então, será, espectador, que você era tão insensível assim, né? Depois de observar esses resultados numa simples técnica ensinada em 15, 16 minutos, né? Você já teve esses resultados? Então, com uma técnica de um vídeo eu posso fazer isso? O que eu posso fazer se eu, de fato, tiver um treinamento mágico, melhor ainda, energético, estruturado e sistematizado? Dá para fazer muita coisa, né? É muito legal. Espiritualidade prática é isso. A gente aprende coisas simples que quando a gente bota e aplica no nosso dia a dia, muda todo o nosso bem-estar, muda toda a nossa perspectiva, e aí sim a gente consegue transmutar e transformar a nossa forma de viver. Entende por que eu falei que não era um mero eufemismo? Né? Porque quando a gente aprende essa alquimia interior, a gente consegue aplicar isso em qualquer situação, em qualquer relação, nos nossos pensamentos, em todo o nosso modo de viver, tá? Era isso que eu queria passar para vocês, né? Dúvidas, vocês deixam no comentário, ou então me procuram em todas as redes sociais, eu sou @rfvignoli, tá? Obrigado, até a próxima.